Saúdo o presidente e a todos os presentes. Hoje é um dia histórico e temos uma votação muito importante aqui. Por isso preparei minha manifestação por escrito e passo a ler. O processo de pedido de impeachment que chegou a esta Casa Legislativa é legítimo, porque veio da comunidade. Essa Câmara de Vereadores desenvolve seu papel conforme preceituado na Lei Orgânica do município de Caxias do Sul, com o respeito e a responsabilidade condizente à representatividade que lhe foi outorgada através do voto. Dessa forma, responsável, ética e transparente, pautou a condução do presente processo de impeachment do prefeito de Caxias do Sul. Dito procedimento emana de uma manifestação popular, diga-se de extrema gravidade na história de uma cidade. Neste momento, cumprimento o trabalho sério realizado pela comissão processante. Como vereadora desta Casa Legislativa, acompanhei toda a instrução processual. Estive presente nas oitivas das testemunhas, com participação responsável, nunca tendo emitido prévio juízo ou posição de pré-julgamento durante o transcurso do processo. Na condição de vereadora, representante de nossa comunidade, tenho que a análise do processo em comento fundamenta-se com certeza em conteúdo administrativo, político, sendo, no entanto, necessário estudo técnico, jurídico que não se dissocia da aplicabilidade da lei aos fatos e provas consistentes. Por não ser da área do direito, busquei ajuda técnica para cumprir exemplarmente minha responsabilidade perante a comunidade que me delegou o presente mandato, a fim de elucidar determinadas questões técnico-jurídicas, para que eu pudesse, à luz dos fatos e do direito apresentados, decidir com tranquilidade minha posição no dia de hoje. Vim para a política pela indignação de cidadã que vivenciou na pele o sofrimento causado pela violência. Assim, aqui estou com dedicação, responsabilidade e, sobretudo, respeito, tendo na participação política um caminho legítimo na busca de mudanças profundas e olhar firme na justiça. Com isso, quero deixar cristalino que a energia que me move diariamente está centrada no bem comum. Palavras ficaram gastas não apenas nessa casa. Diálogo, transparência e humildade, mas em todos os ambientes nos quais circulo, desde o início deste governo. A alternância de poder é saudável e até necessária, mas ela precisa estar aliada a projetos de cidade, de Estado e de país. Ou seja, visão e trabalho de longo prazo, com o olhar de melhoria e evolução constante. Não é o que estamos vivenciando na condução do município pelo prefeito Daniel Guerra. O nosso município, pela complexidade de sua estrutura e formação, necessita de um olhar multidisciplinar, com a imprescindível interatividade materializada no diálogo entre os diversos segmentos da sociedade e os poderes constituídos, todos voltados para o coletivo sob fundamento, repito, do bem comum. Afinal, é este o supremo objetivo na condução de um governo. Temos a evidência de que, por falta de transparência e disposição do representante do Poder Executivo caxiense para a construção de soluções conjuntas junto ao Legislativo, que tem representatividade outorgada pela comunidade, assim como de entidades de classe, conselhos e instituições,
geraram e continuam gerando, em muitas áreas da administração municipal, decisões precipitadas, que criaram crises desnecessárias, desgastes e graves perdas de diferentes consequências. Ratificando o que foi dito, eu me pergunto, essa ausência de soluções caracteriza autoritarismo ou amadorismo? Escolho, nesse momento, a saúde para ilustrar a fragilidade da gestão deste governo. Perpasso meu questionamento e análise no bem saúde, cuja definição encontra guarida no artigo 223 da Lei Orgânica Municipal, a saber, saúde é direito de todos e dever do poder público, garantida mediante políticas sociais, econômicas e ambientais, que visem a redução ou a eliminação do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de sua proteção, promoção e recuperação. É, portanto, uma necessidade e um bem inestimável para todos, e que enfrenta muitas dificuldades, especialmente para quem exclusivamente depende da saúde pública. A saúde municipal, historicamente, sofre pela carência de recursos vindos da União e do Estado. Sabemos que o nosso município já vem assumindo um percentual bem acima do que é previsto e obrigatório constitucionalmente. Logo, a crise financeira que atinge a saúde pública não é de hoje, nem as dificuldades com a área médica. Há anos, faltam profissionais nas diversas especialidades, no setor público e também no setor privado. Além disso, identifica-se a necessidade de importantes melhorias estruturais, falta de medicamentos, assim como oportunidade de melhorias em processos de trabalho. De forma consciente e justa, sabemos que tais demandas não são apenas desse governo. Peço licença à secretária Deise, que tem minha admiração e respeito por sua capacidade e conhecimento, e também pelo esforço que observo que tem feito à frente da Secretaria, administrando conflitos que se agravam pela postura do prefeito Daniel Guerra, para tecer os seguintes questionamentos e considerações. Qual foi o caminho escolhido pelo prefeito para resolver a crise na saúde? Com relação aos médicos, em vez de administrar problemas pontuais, optou deliberadamente pela generalização irresponsável, que desencadeou os mais diversos conflitos, inclusive o de inescrupulosamente jogar a população contra a classe médica. Tal postura foi efetiva? Não. Pelo contrário. Perdemos profissionais em diversas especialidades e também nas UBSs, o que resultou em drástica redução no número de atendimentos. Estamos vivenciando o pior ciclo vicioso na saúde em Caxias do Sul. Redução no atendimento na atenção básica, aumento das filas nas especialidades, que resultam em casos agravados. Ou seja, estamos atuando na doença, ao invés de atuar na prevenção. Com certeza, dessa forma, a conta da saúde fica ainda mais cara para todos, pois aumenta a necessidade de medicamentos mais potentes e de internações hospitalares, igualmente precárias. Tudo isso sem falarmos que a doença gera improdutividade e transtornos familiares. Precisou, infelizmente, caros munícipes, que chegassem a este Parlamento Municipal 3 pedidos de impeachment
para se perceber um leve aceno do prefeito na busca de alguma aproximação com alguns vereadores desta casa. Acredita-se para encontrar soluções. E, quem sabe, enxergar que a estratégia do confronto, da ameaça, das meias-verdades e da soberba não constrói uma boa administração e não traz resultados efetivos, que é o que a população queria e pediu nas urnas. Que fique claro que a comunidade está atenta e cada vez mais consciente, que esse desgaste com os 3 processos de impeachment sirva para nortear o senhor prefeito municipal, enquanto representante do Poder Executivo, a adotar uma postura respeitosa, aberta e salutar no relacionamento com todos os segmentos da sociedade. Quero repudiar a ausência do prefeito no processo de oitivas para prestar seu depoimento à comissão processante, e também no dia de hoje. A presença dele, mais do que uma demonstração de humildade e transparência, era absolutamente necessária para demonstrar respeito aos trabalhos dessa casa e valorização da comunidade, que se faz representada pela Câmara Municipal de Caxias do Sul. Saliento que minha consciência no exercício do meu papel legislativo encontra-se tranquila. Busquei inúmeras vezes diálogo com o Poder Executivo, apontando caminhos para possíveis soluções, especialmente na segurança pública e na própria saúde, participando de reuniões com secretários municipais, sempre com o objetivo de propor ações construtivas, assim como alternativas e oportunidades que tragam benefícios para o nosso município. Desta feita, a posição que adoto requereu criteriosa análise, no sentido de enfrentar as questões postas, quais sejam os 7 fatos noticiados na denúncia, com o fito de fundamentar a procedência ou a improcedência do pedido. Sabe-se que ao legislador cabe a avaliação, o exame e o estudo do tema que envolve julgamento acerca de infrações político-administrativas dos prefeitos, tanto pela imprescindível observação da legislação, quanto pela relevância do assunto. Faz-se essencial a existência de elementos contundentes e comprovar de forma inequívoca a ação ou a omissão apontadas no pedido e que efetivamente implique em conduta que se consubstancie em prática de infrações político-administrativas, claramente definidas no artigo 4º do Decreto-Lei 201/67. Também, de outra parte, se faz necessário diferenciar, quanto aos fatos noticiados, quais destes podem ser apreciados para julgamento pela Câmara dos Vereadores e quais devem ser apreciados somente pelo Poder Judiciário. Neste sentido, o Decreto Federal número 201 de 67, no seu artigo 1º, define as condutas de prefeitos que são expressamente postas se praticadas como crimes de responsabilidades e que, assim, estão submetidas a julgamento exclusivamente pelo Poder Judiciário. Decorre não poder avocar para si, o Poder Legislativo, o julgamento de eventuais condutas dos prefeitos, sob pena de flagrante ilegalidade. Neste sentido, com o máximo respeito às posições contrárias, mas do estudo que realizei acerca dos fatos apontados na peça de denúncia, entendo no sentido de que, no elenco dos fatos denunciados, e assim, em cada fato denunciado de forma individualizada, não haver, naqueles que possam ser acolhidos como possível infração político-administrativa, nos termos da lei, salvo o melhor juízo, elementos suficientes a comprovar a prática de infração político-administrativa a ensejar ilegalidade. Deriva
que o conjunto de alegações constantes na denúncia se mostrou insuficiente, não autorizando a medida extrema de cassação, que sempre requer fundamentos inequívocos. Obrigado, vereadora. Não posso lhe permitir